Boa noite a todos. Agradeço aí a participação de todos que se dispuseram a estar hoje junto conosco, celebrando aí esta ceia. Nós estamos agora já aqui iniciando nossa retomada aí aos cursos, aquilo que nós estamos fazendo, já vimos fazendo, e aí para esta noite eu quis dar início começando com a Santa Ceia. E neste mês, né, de julho aqui para nós, o nosso calendário, mas também quero fazer aqui uma pontuação no sentido do calendário bíblico, né, o calendário judaico, ali, o calendário lunar, que celebra hoje o mês de Tammuz. E aí então, neste mês de Tammuz, o quarto mês do calendário judaico, ocorre ali um evento descrito neste capítulo do livro de Êxodo ali, capítulo 32, versículo 7 ao 10, fala de um evento ocorrido ali com o povo de Deus, e é um evento muito conhecido dentre o meio cristão, e aí então nós podemos falar dele que seria hoje a semelhança dos dias de hoje com aquilo que ocorreu neste evento, neste ato. O bezerro de ouro é um ato promovido pelo povo de Deus ali, enquanto Deus leva Moisés para receber a lei lá no monte, e então no período que ele está lá, o povo embaixo já constrói ali, o sacerdote influenciado pelo povo, constrói o bezerro e eles passam a adorá-lo, idolatrando ali o bezerro, fazendo dele um deus. E isso já cria um pecado ali, né? Já estabelece um pecado entre o povo e Deus, e então Deus já faz uma advertência a Moisés para descer e corrigir o povo, tratar com o povo. E é isso, então nós vamos estar vendo que nesse processo Deus já faz para Moisés: o teu povo pecou contra mim, desce e vê o que vai se dar no meio deles. E então já vemos aqui uma diretriz onde Deus está já atribuindo que o povo não mais pertence a ele, porque o pecado faz separação, né, dele, do povo de Deus com Deus. E assim então o povo pertence a Moisés. E aí então nesta proposta nós vamos agora não aprofundar muito no texto, mas vamos fazer só uma análise aqui para remetermos então para o ato daquilo que nós queremos fazer nesta noite, que é celebrar a Santa Ceia. E como consequência desse pecado, deste ato, o povo ali então recebe uma ação de Deus ali pela natureza do pecado, e já a Bíblia descreve aqui que cerca de 3.000 homens morrem ali, né, por umas circunstâncias ali da natureza, onde engolidos pela terra. E assim então há um preço, né, 3.000 almas, 3.000 vidas morrem por consequência de um ato de rebeldia, de pecado contra Deus. E no ato em que Deus estaria dando a eles uma lei, a lei que os conduziria a permanecer na vontade, na direção de Deus. Aí eu já faço agora um fechamento aqui e falo então na proposta. Pela prática do pecado, quase 3.000 homens morrem. Aí agora nós vamos então voltar ali agora para avançar um pouco no contexto bíblico, e nós vamos então para lá o livro de Atos, capítulo 2, versículo 40 e 41, e nós vamos então ver agora um outro momento em que Deus move-se para entregar ao povo a graça, né? Que é ali onde, recebendo a direção do Espírito Santo, os discípulos, apóstolos de Cristo vão para o templo e ficam lá aguardando o tempo previsto, descrito, para receber o Espírito Santo, que seria o Espírito de Deus que nos conduziria agora pela graça, porque agora um homem só se dispõe a morrer pelo pecado de todos os homens. E aí então eu vejo isso aqui, um ato de novo de Deus sendo justo. E nesse primeiro momento então nós já podemos fazer um paralelo. Quando Deus então vem com a graça e inverte o processo, ele, Deus, se coloca a morrer pelo homem, pela humanidade. E então não mais homens morrerão pelos seus pecados, mas o próprio Deus morre pelo pecado do homem. Então, aí nós vemos agora Jesus na pessoa, né, na figura de homem, morrendo ali na cruz, crucificado, e então ele já ressurreto, ele vem e ali comissiona os seus discípulos a aguardar, esperar que do alto fosse revestido com o Espírito Santo, com o poder. E então nós vemos agora
o primeiro ato que se desencadeia lá, quando há um pecado da idolatria de um Deus, e eles construindo um Deus, é uma consequência de morte de 3.000 homens. Agora aqui o próprio Deus morre na cruz em lugar do homem e aí concede o Espírito Santo, que é o próprio Deus no Espírito, para dar vida agora a todo homem e dar um caminho para que eles encontrem a Deus. Então, para que não houvesse prejuízo na natureza terrena, agora nós vemos aqui então o primeiro ato comissionado, efetuado ali pelos homens, né, os apóstolos. Eles já saem a proclamar aquilo que já havia sido feito, que é pregar o evangelho, anunciando ali que Deus, né, na pessoa de Cristo, havia morrido, mas ressuscitado, e agora ali desconfiado o Espírito Santo. E no poder do Espírito Santo eles saem pregar o evangelho. E pregando o evangelho, eles já veem aqui a resposta de Deus, cuidando também, até mesmo na exatidão, da mesma forma que houve lá no passado. Cerca de 3.000 almas se convertem à fé em Cristo. Então eu vejo aqui para que nós possamos entender, quando Deus renova a aliança, quando Ele transforma a aliança velha numa nova aliança, onde Ele mesmo afirma, Ele fala que vai fazer uma aliança nova no sangue dele, e agora então esta nova aliança abre a porta de novo para que o homem volte a ter comunhão com Deus e os seus pecados são perdoados. E então passa-se a ter uma nova aliança no nome e no sangue de Jesus Cristo. E assim nós podemos ver aqui que no versículo de Romanos, né, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 27, fala esta palavra: esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar o pecado, né, os seus pecados. No livro de Hebreus, capítulo 8 também, versículo 8, nós veremos esta confirmação. Ele fala: virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Veja aqui que Deus agora já traz de volta o povo para ele. Agora ele já não mais atribui a ninguém. Ele fala, ele será o Deus do povo e o povo será o seu Deus. E então aqui nós podemos ver já que é aqui então Deus restabelecendo justamente aquilo que ele tinha como promessa, que ele voltaria e buscaria o seu povo. E é isso que eu então vejo, que o nascimento da igreja, porque na continuidade do texto, nós vamos ver no versículo 42 do capítulo de Atos aí também, né, nós vamos ver a proposta onde a igreja começa a seguir adiante depois dessas 3.000 almas, e aí o versículo faz uma referência dizendo, eles perseveravam todos os dias na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E assim então nós já vemos o processo de início da igreja que seguiu avante e chegamos até os dias de hoje e vai continuar até a volta do Senhor. Por isso é que nós podemos celebrar a ceia hoje então consciente de que este ato é a nova aliança feita no sangue de Jesus Cristo, que deu sua vida por todos nós. Então, quando nós façamos este ato de celebrar a ceia, é o que o próprio Senhor nos recomendou. Ele disse, e tomam do pão e deu graças, e tomam do cálice da nova aliança no sangue que foi derramado por vós. E assim, então, nós celebramos a ceia com esse entendimento de que Deus abriu novamente um caminho novo e livre e livre acesso a Ele por meio de Cristo Jesus. E que nós façamos a Santa Ceia, então, hoje, com esse entendimento de que nós temos agora acesso ao Pai e nós somos seu povo, pertencente ao Deus soberano, que tem um povo na terra que o represente. Por isso é que aqui nós vamos, então, nesta noite, fazer aqui o ato da Santa Ceia com esse entendimento de que Deus está conosco, porque nós somos o povo dele e ele é o nosso Deus. E assim nós vamos então prosseguir depois com os atos de cada elemento da ceia. Por isso eu quis trazer hoje esse contexto. Então, nós vamos